Começamos agora a segunda aula sobre os juizados especiais criminais. Nessa aula, como já explicado anteriormente, nós estudaremos o parágrafo único do artigo 60 da Lei 9.099 de 1995, tá certo? Nessa nossa proposta de fazer o estudo artigo por artigo. Bom, sem mais delongas, vamos ao dispositivo e faremos, como de praxe, nós faremos aqui uma leitura do parágrafo único que vai ser o dispositivo que vai ser estudado. De início, só queria lembrar que eu deixei aí na tela em amarelo para que vocês se lembrem da última aula, né? Na última aula eu ressaltei que esse trecho final do caput do artigo 60, respeitadas as regras de conexão e continência, esse trecho final seria estudado no dia de hoje. E de fato o será, né? Por quê? Porque quando nós lemos aqui o parágrafo único, nós percebemos que ele tem íntima relação com esse trecho final que está em amarelo. Vamos fazer a leitura do parágrafo único? Vamos lá. Na reunião de processos. Então, em primeiro lugar, existe aqui uma reunião de processos. Onde, perante o juízo comum ou o tribunal do júri. Isso decorre do quê? Do que decorre essa reunião de processos? Decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência. E aí no final é feita aqui uma observação, que é o seguinte: observar-se-ão, então quando ocorrer essa reunião de processos, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis, tá certo? Então aqui nós fizemos uma delimitação de alguns termos importantes que tem nesse parágrafo único. E nós vamos fazer o estudo deles a partir do próximo slide. Vamos a ele. Bom, aqui consta o seguinte, né? A respeito das regras de conexão e continência, fazendo um link com a parte final do caput. As regras de conexão e continência, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente, tá? Nós não vamos primeiro estudar o que é conexão e o que é continência propriamente ditas. Por quê? Porque isso aí é tema de estudo do Código de Processo Penal. Nós não estamos estudando aqui hoje o Código de Processo Penal. O que eu preciso que vocês tenham em mente é uma noção geral. O que pode gerar uma conexão, uma continência? Eu coloquei isso aí na letra A. Na letra A consta o seguinte: há casos em que infrações penais foram praticadas na mesma circunstância ou foram praticadas de uma forma interligada. Então, quando acontece isso, mais do que uma infração penal é cometida de uma forma relacionada a uma outra, é possível aqui que tudo seja julgado em um único processo. Não tem por que eu fazer dois processos se eu posso julgar tudo em um, já que todas as infrações elas foram praticadas de forma interligada, tá certo? Então isso é a conexão e continência, quando eu tenho mais do que uma infração penal que está conexa a outra, está interligada a outra, tá certo? Perfeito. Então, sem explicar os conceitos de conexão e continência, mas já te dando uma noção geral, que é a questão da relação, infrações penais que são relacionadas uma a outra e justifica para a economia processual eu julgar tudo num processo só. Eu deixei aqui um exemplo que é o seguinte, olha, vamos fazer a leitura aqui, ó. André, ele agride Bernardo e agride também Caio, tá certo? Tudo no mesmo contexto, tá bom? Desse exemplo. Nesse caso, nesse exemplo, o Bernardo, ele sofreu uma lesão corporal de natureza leve. Opa. Deixa eu trocar aqui, peguei a caneta errada. O Bernardo sofreu uma lesão corporal de natureza leve. Já o Caio, ele sofreu uma lesão corporal de natureza grave, tá certo? Esse é o nosso exemplo, tudo no mesmo contexto, tá? A infração leve, ela é uma infração de menor potencial ofensivo. Já a grave não é de menor potencial ofensivo. O que acontece? Atentem-se para o que eu coloquei
aqui na letra C, porque a letra C, ela explica o que acontece na letra B, tá bom? Na letra C é dito o seguinte: nesse caso, a infração penal de menor potencial ofensivo será julgada junto com a infração penal mais grave que foi praticada no mesmo contexto. Ou seja, será julgada fora do GCRIM. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, olha, eu tenho duas infrações, uma leve e uma grave. Como foi tudo praticado no mesmo contexto, elas vão ser julgadas em um único processo. E qual que vai ser esse processo? Qual que vai ser o juiz competente para julgar as duas? Vai ser o juiz da infração grave. Então, nesse caso, não será o GCRIM que vai julgar a infração penal de menor potencial ofensivo, certo? Tudo vai ser reunido em um processo só e vai ser julgado por um só juiz, fora do juizado especial. Tá joia? Vamos para o próximo slide. Bom, aí, nessa parte aqui, olha, final... nessa parte final da linha, né? Nessa parte inicial do parágrafo único, na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, nessa parte aqui, nós precisamos entender o que acontece, tá? Vamos fazer a leitura aqui do que eu coloquei embaixo. Na letra A, aqui embaixo, eu constei o seguinte, que o princípio da economia processual, ele implica reunião em um único processo de todas as infrações penais que guardam entre si uma relação de conexão ou continência. Tá bom? Foi o que eu acabei de explicar. E na letra B a gente constou o seguinte, olha, essa reunião ela se dará fora do GCRIM. Exatamente onde? Né? Vamos fazer essa pergunta. Tudo bem, é fora do GCRIM, mas vai ser exatamente onde que ela vai ser julgada. Isso está sendo explicado, olha, aqui em cima. Vocês estão vendo aqui, ó. Ou vai ser no juízo comum, ou vai ser no tribunal do júri. Né? Então, o que está sendo dito aqui na letra B é isso. Essa reunião fora do GCRIM vai ocorrer no juízo comum ou no tribunal do júri. No juízo comum, isso acontece para o caso das infrações penais comuns. E no tribunal do júri, acontece quando há uma infração conexa ou continente, que é um crime doloso contra a vida. Tá certo? E aí, nesse caso, como eu constei aqui na letra C, nesse caso, a infração penal de menor potencial ofensivo vai ser julgada fora do GCRIM. Tá joia, mas vamos focar nessa letra B aqui, olha. Essa reunião vai se dar fora do GCRIM, que vai ser ou no juízo comum para as infrações penais comuns, ou no tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida. E como é que isso funciona? Vamos abrir aqui um slide para a gente escrever um pouquinho, tá? Vamos lá. Existem, eu vou colocar as iniciais aqui para não ficar muito grande, mas existem então as infrações penais de menor potencial ofensivo. Ok? Essas aqui, em regra, elas são julgadas por quem? Pelo juizado especial criminal, GCRIM. Tá joia? Por outro lado, existem infrações penais que não são de menor potencial ofensivo, então elas têm uma potencialidade ofensiva maior, né? E essas infrações penais, vamos dividir elas aqui em infrações penais comuns, tá? Que não são de menor potencial ofensivo, e também crimes dolosos contra a vida. Tá joia? Então, vamos deixar assim, ó, infrações penais comuns e crimes dolosos contra a vida, tá bom? As infrações penais comuns,
elas são julgadas no juízo comum. Já os crimes dolosos contra a vida são julgados perante o tribunal do júri. Tá certo? Então vamos ter essa distinção na nossa mente, olha. Qual que é a regra? Como é que as coisas são dispostas pela legislação? As infrações penais de menor potencial ofensivo são julgadas no GCRIM. As infrações penais comuns, que têm uma potencialidade ofensiva maior, elas são julgadas no juízo comum. Já os crimes dolosos contra a vida são julgados no tribunal do júri. O que pode acontecer é o quê? É haver uma relação de conexão ou continência entre uma e outra, e aí a mais grave sempre puxa a menos grave. Então quem for julgar a mais grave também julgará a menos grave, tá certo? Sempre quando eu tiver uma relação de conexão ou continência, tá joia? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui alguns casos, aqui, né? Alguns exemplos também para a gente ler e entender. Vamos lá? Na letra A é dito o seguinte: se o André comete nas mesmas circunstâncias, está aqui um exemplo, né? Se o André comete nas mesmas circunstâncias um crime de ameaça, que é, conforme está dito aqui, olha, o crime de ameaça é uma infração penal de menor potencial ofensivo. E também comete um crime de lesão corporal de natureza grave. Lesão corporal de natureza grave. Este não é uma infração penal de menor potencial ofensivo. O que vai acontecer? O GCRIM não será competente. Quem que será competente? Vai ser competente o juízo que for julgar, que tiver competência para julgar essa infração aqui, ó, mais grave. E quem que é o juízo competente para julgar essa infração mais grave? Conforme nós vimos no slide anterior que eu escrevi para vocês. É o juízo comum, tá bom? Já no exemplo B, olha aqui, ó. O André, ele comete, nas mesmas circunstâncias, um crime de ameaça, que, como eu já disse, é uma infração penal de menor potencial ofensivo, e um crime de homicídio, que não é infração penal de menor potencial ofensivo. Novamente, como há uma conexão ou continência aqui, o GCRIM não será competente. E quem que será competente? Quem será competente é aquele órgão jurisdicional que tem competência para julgar o crime mais grave. Porque quem for competente para julgar o crime mais grave, puxa o crime menos grave para julgar ele também. Então, nesse caso aqui, a competência é do tribunal do júri. Por quê? Porque nós temos aqui um crime doloso contra a vida, que é um homicídio doloso, tá certo? Então, aí o tribunal do júri é competente para julgar tudo. Tanto o crime doloso contra a vida, quanto o crime de ameaça. Tá joia? Vamos para o próximo slide. É dito aqui também, olha, nessa parte aqui, a gente agora está estudando essa parte aqui, ó, laranja, tá bom? Observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Vamos em frente, então. O que eu constei aqui na letra A? A observação que eu constei é o seguinte, que a lei, ela está dizendo que, mesmo que a infração penal de menor potencial ofensivo saia da alçada do GCRIM, ainda que isso aconteça, a transação penal e a composição dos danos civis, que é o que está sendo dito, olha, transação penal e composição dos danos civis, serão aplicadas no juízo comum ou no tribunal do júri em benefício do réu, sempre, evidentemente, em relação à infração penal de menor potencial ofensivo. Então, naqueles exemplos anteriores, o que está dizendo aqui na lei é que, olha, se o crime de ameaça,
que era infração penal, né, é uma infração penal que é de menor potencial ofensivo, se ele for julgado no GCRIM, perdão, se ele for julgado no juízo comum, ou se ele for julgado no tribunal do júri, o que a lei está dizendo é que quando eu remeto esse crime aqui para ser julgado lá nesses outros órgãos jurisdicionais, dentro desses outros órgãos jurisdicionais, eu aplico esses institutos aqui, que são a transação penal e a composição dos danos civis, especificamente, evidentemente, no que toca a essa infração penal de menor potencial ofensivo, tá bom? Então, o crime de ameaça, que foi do exemplo anterior, o crime de ameaça, ele, nesse sentido, ele continuaria a receber esses benefícios aqui previstos na Lei 9.099, tá bom? Fica tranquilo, nós ainda vamos ter um vídeo para estudar esses institutos, tá bom? Esses dois institutos aqui, da transação e da composição dos danos civis. Fica tranquilo. Você não precisa entender com perfeição hoje. A gente só está estudando aqui o artigo 60, parágrafo único, tá joia? Então, ok. Ponto final. É isso que está sendo dito pela lei. Acontece que, eu fiz uma observação aqui, que é um aprofundamento sobre o estudo, tá bom? A gente viu aqui os termos da lei, a lei é bem clara nesse sentido, observar-se-ão os institutos da transação e da composição dos danos civis. Ok. Acontece que a jurisprudência do STJ, ela é no seguinte sentido, pessoal. Ela veda a transação penal. Eu constei duas vezes, né? Deixa eu até riscar aqui para não confundir. Ela veda a transação penal quando, no concurso de crimes, a pena máxima em abstrato superar 2 anos. Tá bom? Como assim? Bom, então eu vou dar um spoiler da próxima aula, tá certo? Bem simplesinho, tá bom? É o seguinte, olha. Bem simples, não vou aprofundar. Quais crimes que nós vamos ver na próxima aula que são de menor potencial ofensivo? São crimes cuja pena máxima tenha até 2 anos. Esses são os crimes que são de menor potencial ofensivo, tá bom? Então, a princípio, esses crimes aqui, que têm uma pena máxima de até 2 anos, eles têm direito à transação penal. Ok? A transação penal a gente ainda vai ver, fica tranquilo. É um instituto que resolve o caso numa audiência preliminar, tá bom? Para evitar aqui a necessidade de uma sentença de mérito do juiz, evita-se a condenação se resolve através da transação penal. Tá joia. Acontece o seguinte, a jurisprudência do STJ diz o seguinte, pessoal. Diz que, imagina que eu tenho num contexto a prática de 2 crimes. Vou usar um exemplo aqui, tá bom? Por exemplo, eu tenho um crime com pena de 3 anos, pena máxima de 3 anos. E eu tenho um outro crime com pena máxima de 2 anos. Tá bom? Esse aqui de 2 anos a gente sabe que é infração penal de menor potencial ofensivo. Acontece que ele foi praticado com conexão ou continência com um outro crime que tem a pena máxima de 3 anos. Eles vão ser julgados, como nós já estudamos, de forma conjunta em um único processo. Vamos dizer aqui que eles vão ser julgados no juízo comum. Tá bom? Perfeito. E aí, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, pelos termos do parágrafo único do artigo 60, o que estava constando lá é que este crime aqui, ó, ele se beneficiaria com a transação penal, mesmo que fosse remetido ao juízo comum. Todavia, a jurisprudência do STJ diz o seguinte, olha, na verdade,
o que nós temos que fazer é somar a pena de todos os crimes, a pena máxima de todos os crimes. Que nesse caso aqui, olha, 3 mais 2 daria 5. E o que eu preciso considerar, segundo o STJ, para entender, para concluir se vai ser oferecida ou não a transação penal, é a pena total, que no caso é 5 anos. Pena de 5 anos não cabe transação penal, certo? Então, o STJ diz o seguinte: quando eu reunir os processos no juízo comum, não será oferecida a transação penal para nenhum desses crimes, tá certo? Nem por o de 3 anos, nem para o de 2 anos, tá bom? Então, a gente percebe aqui que então a jurisprudência do STJ, eu entendo aqui que ela acaba alterando um pouquinho do sentido que estava na lei, porque o que estava constando na lei é que aplica-se o Instituto da Transação Penal quando aquela infração penal de menor potencial ofensiva que será julgada fora do GCRIM, ou no juízo comum, ou perante o tribunal do júri. É o que traz a literalidade do parágrafo 60, do parágrafo único do artigo 60. Acontece que o STJ, ele jurisprudencialmente diz o seguinte: não, eu somo as penas, e a partir do momento que eu somar as penas, ou se tiver também uma causa de aumento, eu aplico a causa de aumento, às vezes soma, às vezes tem uma causa de aumento. Isso aí nós não precisamos entrar nos méritos, tá bom? O que é concurso material, o que é concurso formal, nós não precisamos entrar nesse mérito agora. O que a gente precisa entender é o seguinte, que eu vou considerar sempre a pena total, máxima, de todos os crimes. Se por um acaso a pena total máxima de todos os crimes ela superar os 2 anos, não se aplica a transação penal. Mas tem aquele detalhe, né, pessoal? Se cai a literalidade do dispositivo numa questão de teste, evidentemente, né, o dispositivo ele não foi revogado, ele é válido, não teve qualquer inconstitucionalidade reconhecida. Então, assim, se cai a literalidade numa questão teste, a tendência é o quê? Nós temos que responder de forma positiva. Não, o texto está perfeito, está correto. Se tiver uma assertiva com esse conteúdo, está certo. Tá? Todavia, é possível que em alguma prova que nós façamos, nos exija um conhecimento um pouco mais aprofundado, que é o conhecimento da jurisprudência. E nós também precisamos ter o conhecimento da jurisprudência. E vamos aqui ler um acórdão sobre o tema que eu acabei de mencionar para vocês. Ó. Conforme jurisprudência desta Corte, o STJ, a proposta de transação penal deve observar o resultado da soma das penas máximas cominadas, no caso de concurso de crimes, sendo incabível quando o resultado superar 2 anos. Foi o que eu acabei de explicar no slide anterior que eu escrevi para vocês, tá certo? E eu vou colocar mais um acórdão aqui, olha, que esse acórdão aqui é interessante, por quê? Porque ele fala tanto da hipótese de soma quanto da hipótese de causa de aumento, tá bom? Por isso que eu coloquei esse segundo aqui também. Vamos lá. Vale destacar o entendimento de que, no caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de apresentação da proposta de transação penal será o resultado da soma. No caso de concurso material. Vocês lembram que eu fiz a observação para vocês? Que pode ser soma, né? Mas que se eu tiver... Deixa eu colocar aqui, olha, trocar de cor. Pode também ser uma exasperação se eu tiver não um concurso material, mas, por exemplo, um concurso formal, um crime continuado. Por quê? Porque esses daqui, eles trazem... Opa, tá apagando aqui. Porque esses crime continuado e concurso formal, eles trazem causa
de aumento. Então, no caso de concurso material, pessoal, somam-se as penas. No caso de concurso material, somam-se as penas. No caso de concurso formal ou crime continuado, fica tranquilo também. Não é o objeto desse estudo nós entendermos o que é o crime continuado e o que é o crime formal. Nós só precisamos saber que são formas de concurso de crime que vão aumentar a pena no final. No concurso material, soma todas as penas. No concurso formal e no crime continuado, aplica-se uma causa de aumento de pena. E aí, para eu saber se vai caber a transação penal, eu devo pegar a pena máxima possível, tá bom? A pena máxima possível, que, conforme foi escrito aqui, será a soma de todas as penas, no caso de concurso material, ou a exasperação. A exasperação é aplicar a causa de aumento, no caso de concurso formal ou crime continuado. Tá joia? E aí ele conclui aqui que se desse somatório resultar um período de apenamento superior a 2 anos, fica afastada a possibilidade de aplicação do benefício da transação penal. Tá joia? Então é o que eu expliquei para vocês. Pelos termos da lei, a gente percebe que a princípio caberia, porque fala aqui na parte final, observar-se-ão os institutos da transação e da composição civil. Todavia, a jurisprudência do STJ entende que eu preciso considerar a pena máxima que vai ser aplicada em relação a todos os crimes, ou mediante soma ou mediante causa de aumento, mas eu preciso considerar sempre a pena máxima. E se eu somo essas penas máximas, ou se eu aplico a causa de aumento e eu descubro que a pena máxima total que a pessoa pode receber naquele processo supera os 2 anos, aí não será cabível a transação penal. Mas sempre faça essa observação, tá bom? Toma cuidado na prova, porque prova pode pedir texto expresso de lei, e texto expresso de lei, que é um texto de lei que é vigente, não foi declarado inconstitucionalidade nada, é um texto correto. Tá bom? Por outro lado, outras provas podem pedir o entendimento jurisprudencial. E aí nós precisamos ter essa sabedoria para discernir o que o enunciado pede da gente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a aula a respeito do parágrafo único do artigo 60. Agradeço me acompanharem até aqui. Um abraço.